bom dia a todos. Essa é a nossa 44ª reunião do grupo de estudos que está lendo e comentando o livro Há 2000 anos de Emmanuel. Nós já estamos no final da primeira parte, no último capítulo, que é intitulado O Apóstolo da Samaria. Na última reunião que nós tivemos, o Públio havia saído da casa dele para visitar a região lá da Judéia, da Samaria, da Galiléia, toda a região ali da Palestina, em busca de elementos para tentar mostrar para o Senado que o Pilatos não era um governador adequado, porque ele tinha tido aquele embate com o Pilatos por conta da Lívia. Só que quando ele fez isso, ele acabou deixando a Lívia sozinha na casa dele. E aí o Sulpício percebeu isso, ele estava ali na região, lá estava em Cafarnaum, ele ficou sabendo disso, foi para Jerusalém só para avisar para o Pilatos, e aí depois o Pilatos mandou que ele voltasse lá e avisasse a Lívia que ela receberia a visita do Pilatos. E então o Sulpício fez isso e aí ela disse que ela não receberia ninguém enquanto o marido dela estivesse fora. E então aí começa o Sulpício pedindo ajuda para o Otávio, que ele seja avisado de qualquer movimentação. Então aí a Lívia vai conversar com a Ana sobre isso. Fabiana, você quer ler hoje? Vamos lá. Tá ótimo. Então, pode ir. Acabando de ouvir o pormenor mais importante desse diálogo, voltemos ao interior, onde Lívia, de alma opressa, confia a serva amiga e devotada às conjecturas, aqui as hipóteses, as suposições dela, de alma opressa. As conjecturas dolorosas, que lhe pesavam o coração. Depois de externar-lhes os seus justificados temores, plenamente admitidos por Ana, que, por sua vez, a colocou ao corrente das insolências de Sulpício, a pobre senhora desfiou a sua confidente, simples e generosa, o rosário infindo de suas amarguras, relatando-lhe todos os sofrimentos que lhe dilaceravam a alma carinhosa e sensibilíssima, desde o primeiro dia em que a calúnia encontrara guarida no espírito orgulhoso do companheiro. As lágrimas da serva, ante a singular narrativa, eram bem o reflexo da sua alta compreensão das angústias da senhora, perdida naqueles rincões quase selvagens, considerando-se a sua educação e a nobreza de sua origem. Aqui eu acho que essa parte relatando-lhe todos os sofrimentos que lhe dilaceravam a alma carinhosa e sensibilíssima, eu achei bem curioso porque realmente, a Lívia é uma pessoa que, apesar de tudo o que acontece com ela ainda consegue se manter, com essa sensibilidade, essa doçura dela, e por mais difícil que a situação seja. E eu achei bem curioso também, curioso no sentido de bonito, essa empatia da serva dela, em ouvir, em realmente, na verdade, em realmente escutar, não ouvir, o escutar com o coração, e compartilhar, todos esses sofrimentos da Ana, realmente ela era
nesse momento, ela foi uma pessoa bem importante para Lívia, né? No sentido de ajudá-la nesse sofrimento dela, né? Não sei se era isso também que você queria colocar, Paulo. Sim, essa era uma parte que eu queria realmente, e a outra parte que eu queria falar também, quando eu marquei isso daí, é o seguinte: durante um tempo, né, eu trabalhei lá no Noel, lá no atendimento fraterno, né, que seria o nome mais comum, né, nas casas espíritas, ou lá no Noel, que eles chamam da entrevista, né? E o que me chamava a atenção, né, é que assim, muitos trabalhadores lá do Noel vinham conversar com a gente, né? E eu acho isso muito interessante, porque assim, todos esses trabalhadores, né, a gente não tinha o que falar sobre a doutrina para eles, né? Eles sabiam, né? Mas chega uma hora que a gente precisa dividir esse peso, quando o peso a gente está sentindo que ele está excessivo para a gente, né? A gente precisa dividir isso daí com alguém, porque às vezes é, é nesse dividir com alguém que a gente escuta, só do fato da gente escutar as nossas opiniões, né, quando a gente está dizendo para outra pessoa, parece que aquilo já nos ajuda a resolver o problema, sabe? Eu mesmo tive essa experiência de já fazendo parte lá da equipe, né, que está do outro lado escutando nas entrevistas, né? Eu, em dado momento, eu também estava com um problema que eu estava me angustiando muito, e eu lembro que o dia que eu fui lá, né? Porque às vezes a gente fica com esse orgulho, né? Como fala aqui, né? Esse orgulho um pouco maior do que deveria, né? E aí, não, isso daqui é um problema que eu sei resolver, né? Aí a hora que a gente pega e fala para a gente mesmo, nossa, isso está grande demais, né? A gente dá uma diminuída no nosso orgulho, né? E vai lá e pede ajuda para alguém, né? Porque a hora que você senta na frente de alguém, você está pedindo ajuda, né? A hora que a gente pede ajuda para alguém, a gente tem que ter diminuído o nosso orgulho. E a hora que a gente diminui o nosso orgulho, parece que a gente começa a enxergar diferente. Eu lembro que a hora que eu estava contando as coisas para a pessoa, né, as respostas já começaram a surgir na minha cabeça, né? Então, eu queria contar esse fato que aconteceu comigo, né, com os dois lados, né? Uma que eu escutei muitos colegas lá do Noel, né, relatando problemas, né, e a principal questão era a gente estar lá para amparar, porque eu não precisava dar nenhum grande conselho, né? Eu estava lá só para ajudar a carregar o peso. E aí eu também experimentei esse outro lado, né? O dia que o peso estava muito do meu lado, eu fui lá, falei, e teve esse gesto da pessoa também ajudando a carregar o peso. Então, eu queria falar isso para vocês, né? Que às vezes o que a gente precisa é diminuir o nosso orgulho também e pedir ajuda, né? A hora que a gente pede ajuda, que para mim isso que ela está fazendo é esse pedir ajuda. A gente com certeza é ajudado.
Mais comentários? Paulo, Pode falar, isso que Regina. você está falando, né, de dividir, realmente é correto, porque a pessoa chega num nível de, vamos falar de desespero, que ela vai abrir o teu coração para uma pessoa. E às vezes pode ser até um estranho. E essa pessoa que está escutando, ela vive aquele teu problema, só que ela vive de uma maneira diferente de você, certo? A dor tua é maior do que a do outro. E de repente, essa pessoa que está ouvindo, ela está vendo a situação sobre um outro prisma, que muitas vezes você que está envolvido, você não está enxergando algumas outras coisas, e que essa pessoa fala poucas coisas e já abre mais o coração à vista de quem está com o problema. Porque as pessoas que vêm de fora a situação, elas têm uma opinião imparcial, mais ou menos, vamos dizer até mais ou menos, né? Porque assim, na terapia é bem isso, né? Quando você vai fazer uma terapia, você está escutando o outro e você vai levando o outro a raciocinar, e você, como profissional, está enxergando outras coisas que você envolvendo você não enxerga. Que aí, de repente, dá uma luz, você fala, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Você leva a pessoa a refletir, a ver de uma outra maneira, para que você possa resolver aquilo. E isso é gostoso, é gratificante muito, isso. Porque você está escutando, você está ajudando, e você pode opinar quando a pessoa permite, está aberta a ouvir, né? Porque às vezes a pessoa só quer falar, então cabe você só ouvir. Mas tem alguns problemas que a pessoa fala, poxa, o que você acha? E você tem uma visão diferente dela, porque você não está envolvido tão emocionalmente no problema, né? Então é muito bom mesmo você aliviar o teu coração falando para as pessoas aquilo que está se passando. Obrigado, Regina. Mais comentários? Paulo, essa sua experiência aí que você vivenciou, eu acho uma das partes mais interessantes do Noel e casos semelhantes, né, que é o acolhimento, né, é o alívio da angústia que a pessoa está passando, né, e às vezes ela quer realmente só alguém para ouvir, para ela tirar aquela angústia. No final você pode, se você, como você falou, às vezes não tem muito o que falar, porque a pessoa já sabe de muitas situações que pouco eu vou acrescentar. Mas basta você falar para ela que ela nunca está sozinha. Isso já traz um alívio para a pessoa. E o fato de ela extravasar aquela angústia, ela vai sair de lá melhor, mais leve. E principalmente no lugar como Noel, como casos semelhantes, que a energia é uma só. A energia é de ajudar. Vem muito ao encontro da lição. É o servir, é o prazer de ser útil. Eu acho que as pessoas que estão ali na entrevista, elas têm realmente o prazer de ser útil, apenas escutando, se for o caso. E muitos vêm com uma palavra de carinho, de conforto, de dizer que você nunca está sozinho, calma que as situações vão mudar, entendeu? Te dá umas estratégias, às vezes, de como você superar aquela angústia que está te abatendo muito. Então, eu acho muito legal, eu acho que essa parte dentro do Noel e de casas acolhedoras, né, das angústias, né, que as pessoas sentem, é perfeita, é uma terapia que ajuda muito. Eu penso assim, eu sempre me marcou muito esse pessoal, como vocês que trabalham nessa parte, e é lógico que as outras coisas complementam, mas essa eu acho que é a principal. Que quando a pessoa chega na frente ali para extravasar a sua angústia, ela está, como a Regina falou, às vezes está num nível de desespero. E ali vem uma palavra, uma pessoa que transmite aquela energia boa, fala, realmente eu não estou sozinho, vamos buscar uma alternativa que vai ser superada. Muito legal isso, acho bacana, admiro muito. Mais comentários? Paulo, tem outra coisa, né? Muitas vezes, você falando daquele problema, daquela situação que você está passando, você parece que o teu coração, tua mente vai abrindo, e independente da outra pessoa, só está ouvindo, não está falando nada, mas você contando o teu problema, a tua situação, vem, vamos dizer assim, vem coisas para você que você mesmo não enxergava, e você assim, você vai fazer a pergunta e você tem a resposta.
Muitas acontece, às vezes já aconteceu muito com isso, que eu faço terapia também, né? Minha terapia holística, ela é uma espírita, e às vezes eu venho falando de algumas coisas que de repente a minha mente vai clareando, fala, puxa, mas isso é isso. Porque assim, eu estou perguntando para você, vamos dizer, estou falando, eu tenho a resposta, porque a gente tem a resposta. A resposta está dentro do coração da gente, é só a gente saber ouvir, né? Então, e muitas vezes a gente não quer ouvir, tem isso também, né? Que tem a própria resistência, o mecanismo de defesa da gente. Mas muitas vezes, quando você está com o mecanismo de defesa meio debilitado, ele não está tanto ali ferroso, porque eu vejo o mecanismo de defesa, que nem dizia minha mãe, que a gente tem um monte de hominho dentro da gente, e ele é o hominho do estômago, o hominho do coração, e o de defesa eu vejo um monte de soldadinho com espada na mão, entendeu? E é bem isso o mecanismo de defesa. E quando essas armas baixam, você mesmo acha a resposta para o seu problema. É lógico que não é tão simples assim como eu estou falando, né? É tudo dentro de um processo. Mas tem muitas respostas que estão dentro da gente que a gente não consegue enxergar. Que só vai enxergar quando você está falando com o outro. Ou então a mesma coisa, eu não sei, eu costumo falar muito alto, comigo mesma. Falo, converso comigo desde que do serviço, tudo. Então aí eu começo a conversar comigo e falo, puxa, eu não tinha pensado nisso, né? Que acho que é o meu anjo da guarda que fala, pô, você tem tudo na mão, presta atenção. Então eu acho muito legal isso, que você mesmo às vezes acha suas respostas quando você está falando para o outro. É isso aí. Mais comentários? Posso continuar? Fabiana, você quer continuar então? Vamos lá. Ao finalizar o penoso relato de suas desditas, aqui é dos infortúnios, né? A nobre Lívia acentuou com indisfarçável amargura. Na verdade, tudo tenho feito para evitar os escândalos injustificáveis e incompreensíveis. Agora, porém, sinto que a situação se agrava cada vez mais, à vista da insistência dos meus algozes e da displicência do meu marido em face dos acontecimentos, perdendo-se o meu espírito em conjecturas amargas e dolorosas. Se mando chamá-lo por um mensageiro, pondo-o ao corrente do que se passa, a fim de que nos proteja com as suas providências imediatas, talvez não compreenda a marcha dos fatos na sua intimidade, encarando os meus receios como sintoma de culpas anteriores, ou tomando os meus escrúpulos como desejo de regeneração por faltas que não cometi, em virtude de suas enérgicas reprimendas e penosas ameaças. Se não o aviso dessas ocorrências graves, do mesmo modo se produziria o escândalo, com a vinda do governador a Cafarnaum, aproveitando o ensejo da sua ausência. Aqui eu vi que você não fez nenhuma marcação, Paulo, mas me chamou a atenção essa sensibilidade dela, né? No conhecimento da situação, né? Por ela, como a gente já discutiu outras vezes, dela conhecer o marido e ela meio que já tomar as decisões do que ela faz ou do que ela não faz em cima do tanto que ela conhece, né? O marido dela e do tanto que isso pode se agravar de um modo ou de outro. Então, o que me chamou a atenção aqui nessa parte foi essa questão da inteligência emocional da Lívia, né? Dela saber levar de algum modo as situações, por mais difíceis que elas sejam, ela já sabe na cabeça dela, né? O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, porque em algum outro momento ela poderia se desesperar e correr mesmo, né? Para o marido, porque ela sabe que ele poderia tomar as providências, mas ao mesmo tempo por ela conhecer a situação e o que aconteceu lá com os dois, ela já sabe que talvez também não é uma coisa muito boa, né? E aí ela também tem que guardar isso um pouquinho. Eu achei curioso essa observação dela, né? E eu acho que
eu acho que aqui também mostra que ela estava perdida, né? Porque ela não via nenhuma saída. Ela estava como a gente chama, num beco sem saída, né? Se ela corre para um lado, o bicho pega. Se ela fica parada, o bicho come. Ela estava nesse, com esse sentimento, né? Então, a gente vai ver, né? Vai ser bom ela dividir isso, né? E às vezes enquanto a gente está vivendo o problema, a gente não encontra saída. Às vezes só da gente dividir isso com alguém, a gente, como a Regina falou, né? A gente consegue enxergar. Ou a pessoa também pode dar umas coisas que a gente não tinha enxergado, né? Uma solução que a gente não tinha enxergado. Acho que é isso também, né? Gostei dessa observação. Mais comentários, pessoal? Vou continuar, tá, Paulo? Ótimo. Tomo unicamente a Jesus por meu juiz nesta causa dolorosa, em que as únicas testemunhas devem ser o meu coração e a minha consciência. Esse parágrafo também eu achei interessante porque realmente ela mostra, né, a força que ela tem, né? Ela sabe que ela não fez nada errado, então ela sabe que ela pode se apegar à justiça e à consciência dela, porque apesar de tudo que está acontecendo aleatório a ela sabe que ela não fez nada de errado e ela sabe que existe um juiz maior para tudo isso, né? O que mais me preocupa agora, minha boa Ana, não é tão somente a obrigação de valer por mim, que já experimentei o fel amaríssimo da desilusão e da calúnia impiedosa. É justamente por minha pobre filha, porque tenho a impressão de que aqui na Palestina os malfeitores estão nos lugares onde deveriam permanecer os homens de sentimentos puros e incorruptíveis. Aqui ela mostra a preocupação de mãe dela, né, Paulo? Eu gostei do seu comentário do parágrafo anterior, né? E quando a gente faz alguma coisa, a gente não tem nenhum peso na consciência, a gente não tem medo, né, do que pode acontecer. Né? Quando a gente tem algum peso na consciência, bate aquele medo de ser descoberto, das consequências que aquilo pode gerar. Mas quando a gente não tem esse peso na consciência, a gente encara as coisas com tranquilidade, né? Então acho que isso é uma coisa que é importante a gente fazer, né? A gente ter as atitudes sabendo que a gente fez o nosso melhor. Se a gente fez o nosso melhor, a gente não vai ter peso na consciência, a gente não vai ter nada. Então a gente encara todas as consequências de uma maneira mais tranquila. Né? Eu gostei muito da sua observação. É dormir em paz com a consciência tranquila, né, Paulo? E aqui, você quer falar alguma coisa dessa parte e justamente por minha pobre filha, dessa parte aqui que ela se preocupa com a filha, Paulo, você pensou em alguma coisa? Você já falou, já está ótimo. Porque eu vi mais como a preocupação dela com relação à filha dela mesmo, em todos os acontecimentos, é que ela mostra a preocupação de mãe dela mesmo. Não, o que você já falou para mim já estava, não precisava falar mais nada não, tá ótimo. Como não ignoras, meu desventurado filhinho já se foi, arrebatado nesse turbilhão de perigos, talvez assassinado por mãos indiferentes e criminosas. Fala meu coração maternal que o meu desgraçado Marcos ainda vive, mas onde e como? Debalde temos procurado sabê-lo em todos os recantos, sem o mais leve sinal de sua presença ou passagem. Agora, manda a consciência que resguarde a filhinha contra as ciladas tenebrosas. Aqui é de novo nela, se preocupando com a filha. Senhora, exclamou a serva, com fulgor, estranho
com fulgor estranho no olhar, é o brilho, né, no olhar, como se houvera encontrado uma solução repentina e apreciável para o assunto. O que dissestes revela ao máximo bom senso e prudência. Também eu participo dos vossos temores e suponho que deveremos fazer tudo para salvar a menina e a vós mesma das garras desses lobos assassinos. Por que não nos refugiarmos em algum local de nossa inteira confiança, até que os malditos abandonem essas passagens? Mas considero que seria inútil procurarmos abrigo em Cafarnaum, em tais circunstâncias. Iríamos à outra parte. Aonde? Indagou Lívia com ansiedade. Tenho um projeto, disse Ana esperançosa. Caso assentisseis, se ela concordasse, né, na sua plena realização. Sairíamos ambas daqui, com a pequenina refugiando-nos na própria Samaria da Judéia, em casa de Simeão, cuja idade respeitável nos resguardaria de qualquer perigo. Mas a Samaria, replicou Lívia, algo desalentada, fica muito distante. Aí aqui acho que você colocou, né, Paulo, que mais ou menos fica uns 100, 110 quilômetros, né? É isso aí. Eu olhei lá no mapa e fica mais ou menos essa distância. Uhum. A realidade, contudo, minha senhora, é que necessitamos de um sítio dessa natureza. Concordo que a viagem não será tão curta, mas partiríamos com urgência, alugando animais descansados, tão logo repousássemos um pouco na passagem por Naim. Aqui, Naim é próximo ao Monte Tabor, né? É isso aí. Com um dia ou 2 de marcha, atingiríamos o vale de Siquém, que é próximo a Nablus, onde se ergue a velha propriedade do meu tio. Máximos seria certificado da nossa deliberação, sem outro pretexto que não seja o da necessidade de vossas decisões no momento. E, na hipótese do regresso imediato do senador, estaria o vosso esposo integrado no conhecimento direto da situação, procurando inteirar-se por si mesmo quanto à vossa honestidade. De fato, essa ideia é o recurso mais viável que nos resta, exclamou Lívia, mais ou menos confortável. Além do mais, confio no mestre, que não nos abandonará em provas tão rudes. Hoje mesmo faremos nossos aprestos de viagem e irás à cidade providenciar, não só quanto aos animais que nos devam conduzir até Naim, como também quanto à partida de um dos teus familiares conosco, de modo a seguirmos com a maior simplicidade, sem provocar a atenção dos curiosos, mas igualmente bem acompanhadas contra os dissabores de qualquer eventualidade. Não te preocupes com despesas, porque estou provida dos necessários recursos financeiros. Assim foi feito. Você quer fazer algum comentário, Paulo? Não, eu só tinha marcado lá, né? A gente já até comentou antes, né? Para ela não tinha saída e depois a hora que ela dividiu aquele problema com a Lívia, né? Com a Ana, né? Aí a Ana trouxe uma saída viável, né? Uma saída que seria possível para ela. E a Lívia estava achando que não tinha saída naquele momento, antes dela dividir com a Ana. Era só isso. Na véspera da partida, Lívia chamou o servo que então desempenhava as funções de mordomo da casa, esclarecendo-o nestes termos. Máximos, motivos imperiosos me levam amanhã a Samaria da Judéia, onde me demorarei alguns dias, junto à minha filha. Levarei Ana em minha companhia e espero do seu esforço a mesma dedicação de sempre aos seus senhores. O interpelado fez uma reverência,
como quem se surpreendesse com a semelhante atitude da patroa, pouco afeta. Aqui eu acredito que esse pouco afeta é pouco dedicado, né, aos ambientes exteriores do lar, mas entendendo que não lhe assistia, aí no caso é que eu acredito que nessa parte eu entendi que pouco era da conduta dele, né, o direito de analisar as suas decisões, aventou respeitoso. Senhora, espero designeis os servos que deverão acompanhá-los. Não, Máximos, não quero as solenidades do costume nas excursões dessa natureza. Irei com pessoas amigas, de Carfanaum, e pretendo viajar com muita simplicidade. Interessa-me avisar-te dos meus propósitos, tão somente pela necessidade de redobrar os serviços de vigilância na minha ausência, e, considerando a possibilidade do regresso inopinado do teu amo, a quem cientificarás da minha resolução, nos termos em que me estou exprimindo. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Não, acho que não precisa. É só ele ficou inseguro, né, com toda aquela coisa que era muito fora do padrão, né? Mas a Lívia foi extremamente firme com ele, né? E aí ele também não era o Comênio, né? Que era uma pessoa já mais experiente, que, né, que conhecia mais todos os... então ele acabou cedendo também à vontade da Lívia, né? Ele, na verdade, não discutiu muito, porque ele achava que não era da alçada dele, né? Como falou ali em cima. É isso aí. E ali eles estavam acostumados com toda a pompa, né? Acho que deviam ter muitos empregados para fazer essa... E aí ele estranhou, né? Que fossem só poucas pessoas, né? Mas ele, de qualquer forma, ela é mais discreto que o outro, né? Como você disse. Porque o outro era bem mais experiente, tinha vindo lá era o chefe, né? Ele tinha vindo de Roma junto, né? Só que aí ele estava em viagem também, ele tinha ido para Roma avisar o Flamínio, né? Levar a carta lá para o Flamínio, né? Então, a Lívia, tudo isso acabou dando certo para a Lívia, né? Até isso ajudou ela, né? E, enquanto o criado se inclinava respeitoso, Lívia regressava aos aposentos, solucionando todos os problemas relativos à sua tranquilidade. No dia imediato, antes da aurora, saía de Carfanaum uma caravana humilde. Compunham-na Lívia, a filhinha, Ana e um dos seus velhos e respeitáveis familiares, que se dirigiam pela estrada que contornava o grande lago, quase em caprichoso semicírculo, acompanhando o curso das águas do Jordão, a descerem sussurrantes tranquilas para o Mar Morto. Numa breve parada em Naim, trocaram-se os animais, seguindo os viajantes o mesmo roteiro em direção do vale de Siquém, onde, à tardinha, apearam à frente da casa empedrada de Simeão, que recebeu os hóspedes chorando de alegria. O ancião de Samaria parecia tocado de uma graça divina, tal um movimento notável em que desenvolvera em toda a região, não obstante da sua idade avançada, espalhando os consoladores ensinamentos do profeta de Nazaré. Você quer mostrar alguma coisa aí, Paulo? Você está vendo o meu mapa? Tô sim. Eu não vi que... Então, eu achei que ela não estivesse dividindo ainda a tela. Eles saíram aqui de Cafarnaum, vocês estão enxergando? O apontador? Sim, Paulo. Tá, então é como se eles fizessem toda a volta aqui, né? Descessem pelo Jordão,
Aí o Naim é por aqui assim, eu não lembro certinho onde que é, os nomes são todos diferentes atualmente, né? E aí depois eles chegaram aqui em Nablus, né? Foi esse todo o caminho que eles fizeram, era só isso. Bastante, né? Em um dia, né? Aí eles tinham que, por isso que tinha essa troca do cavalo aí, né? Para poder continuar, né? São 100 quilômetros num dia, na E época. lá a temperatura não era nada amena, né? Também tem isso. Tá bom? Só para vocês verem mais ou menos o que é. Tá, obrigada. Foi Nada. Ô Paulo, essa parte aqui parecia tocado de uma grande, de uma graça divina. Você quer comentar alguma coisa? Eu tinha até tirado depois, eu esqueci de te avisar, né? Porque depois ele vai falar aqui parecido, por isso que eu tirei. Aí tá. Na segunda vez a gente fala. Tá bom. Tá bom. Entre oliveiras umbrosas, frondosas, né, e frondejantes, ergueram uma grande cruz, pesada e tosca, colocando às suas proximidades ampla mesa rústica, em torno da qual se assentavam os crentes, em pobres bancos improvisados, para lhe ouvirem a palavra amiga e confortadora. Eu acho que é essa parte aqui, né, que você vai citar. Tem uma outra parte, né, que vai falar sobre essa graça aí, que ele é logo a seguir, né, e aí eu pus aqui eu marquei uma grande cruz, né, erguer uma grande cruz, porque assim, cada um tem o seu jeito, né, de fazer as coisas, né, para ele, colocar cruz naquele momento foi importante, né, porque ele conseguia ter força com aquilo lá, né, e eu acho que é isso, né, às vezes tem gente que gosta de, quando vai fazer alguma coisa, né, acender uma vela, né, fazer uma oração, fazer qualquer... Óbvio que nada dessas outras questões, né, acender a vela não é importante, né? O importante é o acender a vela te traz, né, de uma reflexão, dessa ligação com o plano superior que vai te ajudar, né? E então, se você precisa acender a vela, se você precisa erguer a cruz, tudo bem, né? Faça isso, porque ainda é necessário, naquele estágio que você está. Mas em algum momento a gente vai conseguir fazer essa ligação, né? Assim como Jesus fazia, né? Que ele simplesmente se recolhia e estabelecia essa ligação com a espiritualidade superior e para receber essa ajuda. Tá? O que eu queria enfatizar era isso. Mais comentários? Acho que talvez essa grande cruz começou a ser o símbolo, né, Paulo, eu não sei, estou até supondo, eu não sei se por eles começarem a erguer essa cruz diante das reuniões dele é que começou a ter o símbolo, né, na igreja do cristianismo, né, sobre Jesus, né, não sei se tem alguma coisa a ver. Eu acho que sim, acho que tudo isso foi colaborando, né? Algumas pessoas lembravam de Jesus, né? Mas assim, aquele símbolo ajudava ele a ter força de lembrar de Jesus, entendeu? Só que depois isso daí ficou sendo perdido, né? As pessoas olham para a cruz hoje, né, e não tem aquele sentimento que tinham, né, fazem as coisas de uma forma mais automática, mais como se fosse maquinalmente, né, fosse uma coisa sem reflexão,
né? Eu acho que o que eu queria também trazer, né, era esse daí. Por que você está fazendo? Ah, aquele fato, né, está te ajudando a fazer essa ligação, então continue fazendo. Não, eu estou fazendo porque eu sempre fiz. Então, não está te ajudando, né? Então, faça alguma coisa que vá te ajudar a ter essa ligação, né? Faz uma oração, faz uma leitura, tipo do Fonte Viva que a gente faz. Cada um tem a sua estratégia para estabelecer essa ligação naquele momento que você precisa, né? Ajudar essa ligação. Era isso daí. Mais comentário? Alguém quer fazer alguma outra colocação? Quer continuar, Fabiano? Vamos lá. 5 dias venturosos decorreram ali para as duas mulheres que se encontravam à vontade naquele ambiente simples. De tarde, sob as carícias da natureza livre e sadia, no seio verde da paisagem harmoniosa, reunia-se a assembleia humilde dos samaritanos, inclinados a aceitar os pensamentos de amor e de misericórdia sublime do Messias Nazareno. Aqui eu acho que você começou a colocar aqui me fez lembrar, Paulo, a Boa Nova, né? Que fala muito naquele livro, que foi quando eles começaram a dar andamento a tudo que Jesus queria que a gente tivesse aqui, né? Que é um livro que eu gosto bastante. Então, quando eu li esse trechinho, eu lembrei do Boa Nova. Não sei se era isso que você estava pensando. Com certeza, né? E quem que tá essa assembleia humilde, né? Na hora que a gente está ainda com muito orgulho, muito egoísmo, a gente não está nessa assembleia humilde, né? Essa assembleia humilde é a assembleia daquelas... Por que normalmente, hoje, talvez mais do que naquela época, né? Hoje a gente está numa fase da humanidade, né? Que as pessoas que se ligam a alguma religião, né, são vistas como mais fracas, né, como pessoas que não conseguem compreender que é a ciência que traz as respostas, né, e a gente está, a nossa sociedade de hoje, ela rotula, né, essas pessoas dessa forma, né? E eu acho que é justamente o oposto, né? A hora que a gente consegue perceber o tamanho da nossa importância, né, aqui no mundo, né? Isso não é para ninguém ficar desesperado, não. É só para a gente perceber que a gente, né, o mundo não vai girar em torno da gente, né? A gente tem que começar a olhar, né, e perceber que o mundo está girando, né, e a gente é um pedacinho bem pequeno dali. O mundo não vai girar em torno da gente. A hora que a gente começa a perceber isso e começa a perceber que não é a nossa vontade que é a mais importante, né, tem uma vontade superior. E a hora que a gente ajuda para que essa vontade superior tenha o resultado, né, a gente está fazendo parte dessa engrenagem, né? Então, e a gente está colaborando e a gente começa, né, perceber que o fim não é ligado ao que a gente quer, não é ligado aos nossos desejos, mas o fim está ligado a alguma coisa muito maior que a gente não consegue nem compreender. A gente é aquela engrenagenzinha que a gente não sabe se a gente está fazendo parte de um motor
de um carro, de um motor de um avião, de um motor de um barco. A gente não sabe para onde, nem do que a gente faz parte direito ainda, né? A gente só sempre sabe que a gente está colaborando para fazer alguma coisa que a gente não consegue nem entender. Eu acho que essa é a humildade, né? E é para essas pessoas que Jesus conseguiu falar mais, né? E essas pessoas foram tocadas mais diretamente nos seus corações, né? E aí elas começaram a entender que o objetivo maior delas, o objetivo delas era muito maior do que elas conseguiam compreender, né? E começaram a seguir nesse caminho, né? Independente de tudo que acontecesse, né? Eu acho que a gente, dois milênios depois, né, tem essa desvantagem que a gente precisa de muitas explicações, muito raciocínio lógico, né? E aí a gente acaba se perdendo nessas necessidades de explicações, nessa lógica de tudo, e a gente perde o foco, né? Que o foco às vezes, seguir o nosso coração, né? O nosso coração vai indicar para a gente o que a gente tem que fazer. Era isso que eu queria falar para vocês. Mais comentários? Mais alguém quer? Pode falar, Fabiana. É que eu acho que tudo começou, ele disse também que tudo começou de uma forma tão humilde, né, Paulo? E hoje em dia, de uma certa forma, complicou um pouco, né? Vamos dizer assim, entre aspas, porque as cerimônias são todas cheias de detalhes, de regras, mas antes eles se reuniam humildemente, né, com um propósito só. Mas hoje tudo é tão diferente, né? Tudo se, vamos dizer assim, complicou um pouco. Eu acho que tudo isso, o que o Espiritismo, acho que ele busca fazer para a gente, né? Quando ele fala que ele é o cristianismo redivivo, né? Você está dando nova vida ao cristianismo, né? Porque o que era, quando a gente lê esse livro agora, depois o 50 anos depois, o Ave Cristo, né? A gente percebe, né, que aquele cristianismo desses primeiros séculos, né, do começo, né, tem lá o cristianismo no século I, né, logo lá embaixo do nome, deixa eu voltar aqui, olha lá, episódios da história do cristianismo no século I, né? Eu acho que é isso, a hora que a gente começa a entender o que é esse cristianismo, né, é uma coisa bem diferente do que a gente entende hoje. Hoje a gente entende o cristianismo de uma forma completamente diferente, né? A gente esquece que muito do que foi construído dessas celebrações, desses rituais, foram construídos, e isso não tem nada, não está ligado a Jesus, né? Eu não estou falando só da Igreja Católica, estou falando de todas essas outras religiões que foram, né, que se dizem cristãs, né? Mas o próprio Espiritismo, às vezes, né, dependendo de onde você fala, você cria um monte de não, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas aonde que Jesus falou alguma coisa disso, né? O que Jesus sempre fez é um convite para que a gente olhasse para dentro da gente, que a gente se preocupasse mais com amor, com a misericórdia, com a humildade, né? Só para ficar nas 3 palavras que estão nessa frase, né? E a gente não pode se perder, né? Eu acho que o Espiritismo também, né, nesses 150 anos, quase 165 anos, né, que tem, um pouco mais de 150, né, ele no primeiro momento, ele trouxe a gente para isso, e depois a gente já
Porque é mais confortável para o ser humano, às vezes, ficar pensando em fazer um ritual, né? Ah, não, então toda quarta-feira, né? Eu vou lá no Noel tomar passe, né? Qual que é a diferença da pessoa que se diz espírita e que toda quarta-feira vai lá no Noel tomar passe, escutar a palestra tomar passe, daquele outro, né, que todo domingo vai na missa, escuta o sermão, né, e comunga, do outro que vai no outro dia da semana, escuta a palestra lá do pastor, né, e faz tem os seus cantos, né? Sabe, a gente é mais confortável para a gente criar esses rituais, né? Porque aí a gente não precisa olhar para dentro da gente e olhar o que a gente precisa mudar. Eu acho que o que Jesus trouxe e que o Kardec trouxe, né, lá atrás, né, foi esse olhar para dentro da gente, né? E depois o Chico, com esses livros aqui, ele está mostrando isso. Olha, vocês, né, esse livro foi escrito no final da década de 30, né? Então já não tinham nem 80 anos o espiritismo, tinha pouco mais de 70 anos e já estava começando. Então já veio o Chico para falar, olha só, dá uma lida nesse livro aqui, a gente tem que voltar para aquela coisa, e não ficar transformando o espiritismo em rituais também. Eu acho que é isso, Fabiana. Esses rituais, tudo isso que foi criado, né, foi criado também porque as pessoas, né, preferem isso. Porque se as pessoas não preferissem isso, os comandantes não fariam, porque eles iam fazer o que as pessoas queriam para que também ele conseguisse obter os resultados desejados, né? Então, a gente não pode jogar culpa nos dirigentes da igreja, né, qualquer uma que seja, porque eles só estão observando o povo, né, e fazendo o que eles querem. Como a gente não pode jogar culpa nos políticos, né, que eles estão observando aqui a maioria das pessoas e estão, né, vendo o que essas pessoas querem, né? Então, assim, eu acho que assim como os nossos políticos são reflexo da população, né, os dirigentes sacerdotais aí também são reflexo do que a gente quer, né? Se no final da Idade Média, lá quando surgiram as igrejas protestantes, lá o Lutero falou, nossa, é um absurdo a venda de indulgências. Por que a igreja começou a vender indulgências? Porque as pessoas queriam comprar um lugar no céu de uma maneira fácil, sem dor, sem ter que mudar, entendeu? Não, eu vou lá, pego um dinheirinho aqui, compro meu lugar no céu lá e pronto, entendeu? Então, a gente não pode jogar culpa nos outros se a gente também tem culpa, né? O que falou lá um pouquinho para cima, né? Da Lívia, né? Ela estava, né, sem esse sentimento de consciência dela tranquila. A gente, não sei se a gente pode falar isso, né? Às vezes dos nossas atitudes, porque às vezes as nossas atitudes são de alguém que quer uma forma mais simples, né, de chegar no objetivo. Desculpa se eu falei demais. Não, imagina, Paulo, eu entendi o que você falou. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Eu acho que faz sentido isso que você falou, mas é assim, eu acho que as pessoas precisam das referências, né? Como você falou, os dirigentes vão
ao encontro do que as pessoas estão querendo, né? E acabam criando esses rituais, porque eu vejo assim, as pessoas precisam de referências, né? E esses rituais são uma referência para que elas acreditem em alguma coisa do que ficar numa simples abstração. As pessoas não conseguem, se elas não terem uma referência de alguma coisa, seja lá qual for a crença, ela não consegue essa conexão apenas com a abstração. É por isso que se criou, cada crença tem um determinado ritual. Por essa necessidade, eu vejo. Mas é isso, e os dirigentes vão ao encontro daquilo que as pessoas estão pedindo, né? Então, Fiore, eu entendo o seu ponto, né? Mas agora a gente está num momento em que a gente vai ter que crescer, né? A gente vai deixar de ser criança que os pais falam que a gente tem que fazer. A gente está agora na adolescência, né, e com esse turbilhão de coisas que a gente não sabe direito o que acontece com a gente, entendeu? A gente sabe que os nossos pais, né, que quem nos falava o que a gente fazer já não entende mais, né? Quando a gente é adolescente a gente acha isso, né? Que o pai não sabe mais o que é, mas você também não sabe, entendeu? E Sim. Agora é aquele momento em que a gente tem que ler, estudar por nossa conta, né, e olhar para dentro da gente para a gente descobrir esses caminhos, porque a gente não pode mais ficar aguardando o Salvador, né, aguardando, né, alguém que vai trazer a verdade para a gente. Não, a verdade a gente só vai conseguir construir essa verdade. Entendeu? Só que para construir a verdade vai ter muito trabalho, você fazer coisas e vai perceber que está errado, e não tem problema. O conhecimento, né, só é adquirido pela essa tentativa e erro, tá? E não tem problema nenhum você errar. O problema é permanecer no erro. Né? Você sabe que uma coisa deu errada. Aí você faz a segunda vez, deu errado. Faz a terceira vez, deu errado. Faz a 10ª vez, deu errado. Pô, isso é um problema, né? Agora, fazer uma vez, deu errado. Aí você muda um pouquinho, continua errado. Muda um outro pouquinho, deu errado. Na 4ª vez que você alterou um pouquinho, deu certo. Então você aprendeu. Entendeu? Agora, ficar fazendo tudo sempre igual, esperando um resultado diferente, que eu acho que mostra até uma certa falta de sanidade mental. Falta inteligência, né? Porque o erro realmente é pedagógico, né? Se você conseguir fazer a boa leitura desse erro, esse não é o caminho que eu tenho que seguir, eu vou fazer o outro lado para ver se eu acerto. Mas é isso aí, perfeito. O olhar para dentro de si é o principal, né? É isso que nós temos que trabalhar, né? Conseguir fazer esse exercício, né? Olhar para dentro de si e achar, né, as soluções, né? Independente de rituais, né, de crenças, é o principal que eu acho que tem que se perseguir, né? Eu acho que desculpa, Paulo. Não, pode continuar, Fabiana. Não, o que o Fiore falou era o que eu ia falar. Realmente é o olhar para dentro de si e ver o que faz sentido e o que não faz. Porque quando eu comentei essa questão aqui de hoje, a gente está muito imbuído de todos esses rituais, de todas essas coisas, é realmente porque a gente foi adquirindo isso ao longo do tempo, né? Não que isso, teoricamente, seja uma coisa necessária para que a gente pudesse construir uma imagem ou um espírito melhor, né? Que a gente foi, como você falou, né? A gente foi adquirindo isso ao longo do tempo e aí agora já é hora da gente olhar para dentro, ver o que faz sentido e o que não faz, a gente ter o discernimento de falar, não, isso aqui não precisa disso, né? Realmente é o que você falou, às vezes você acendeu uma vela, às vezes você tem uma imagem, alguma coisa assim, para você conseguir se conectar, faz sentido, mas às vezes você está fazendo só por fazer, realmente é algo que não faz sentido. E quando eu li aqui, eu vi muito isso, entendeu? Que às vezes todos os rituais, tudo que as igrejas colocam pra gente hoje, as pessoas fazem porque eles mandam. Às vezes elas não sabem nem por que elas estão fazendo, né? Então, realmente, esse olhar para dentro de si e ver o que faz sentido e, vamos dizer assim, ressignificar a sua espiritualidade, vale muito a pena de vez em quando, né?
Perfeito, para mim, perfeito, bem concordo. Angélica, você quer fazer algum comentário? Na verdade, eu tô reflexiva desde lá do momento da Lívia, que estava mostrando o conflito dela, né? E acho que tudo isso só nos mostra que os nossos problemas, eles não mudam, né? Ao longo das nossas existências, a gente vai sendo posto à prova em coisas que a humanidade vem sendo posto à prova já há muitos anos, há muitos milênios. E a resposta para esses nossos problemas também continuam sendo os mesmos, né? Eu vejo lá a Lívia naquele momento de conflito, e eu acho que ela tinha muita clareza e entendimento da situação dela, porque ela pensava, ela parava para refletir, né? A gente via que ela fazia muitos momentos de oração, e esses momentos de oração eram nada mais do que esses momentos de reflexão, né? E quem de nós não passou por esses momentos ou não passa por esses momentos em que a gente se questiona o que é certo, o que é devido, né? O que eu posso, o que eu devo fazer, é aquele questionamento, né, Fiore, do conveniente e das virtudes, né? E eu acho que lá mostra muito claramente, assim, que acho que a diferença da Lívia naquele momento é que a Lívia tinha essa confiança no mestre. Tem um momento ali da fala dela que ela fala, acho que quando eles decidem viajar, né, ela fala assim, bom, eu confio no mestre, e ela fala que ela segue o coração dela e ela segue a consciência dela, né? Eu acho que a questão aí do que vocês estavam trazendo, essa discussão sobre como a humanidade vem se desenvolvendo, né? Acho que trata um pouco disso. A complexidade da nossa vida hoje em dia tem a ver com a complexidade das prisões que nós criamos para nós mesmos, né? Então, uma série de coisas nós tornamos automáticos, nós automatizamos, e acho que hoje em dia, diferente do que era na época, a gente tinha menos coisas para nos distrair da vida, né? Hoje em dia é tecnologia, a nossa vida tão corrida ou tão atribulada nos permite fugir de nós mesmos, né? Coisa que na época era um pouco menos, né? Mas isso é só consequência do desenvolvimento. Acho que essas prisões que nós construímos para nós mesmos, né, é que a gente tem que refletir, assim, o que nos move, assim, pelo menos é a reflexão que eu sempre faço, né? O que me move, o que me motiva, o que eu questiono, o que eu não questiono, né? Eu acho que esse é um caminho que invariavelmente todos nós vamos passar, né? E que automatismos nós temos, porque o automatismo não está só nos nossos rituais religiosos, né? Os nossos automatismos estão nos nossos comportamentos, de como nós agimos, como nós reagimos, como nós criamos resistências às coisas que surgem na nossa vida, né? Aos desafios. Mas a resposta para tudo isso, Jesus já trouxe lá atrás, né? Ele veio, na verdade, nos lembrar desses pensamentos de amor e de misericórdia, né? E a Lívia mostra muito isso, que o caminho é justamente essa consciência, né? É esse ato de refletir, de encontrar o nosso caminho, de desenvolver nossa confiança, né? No Pai Maior, em nós, né? E entendermos que é isso, as situações acontecem na nossa vida e a gente tem que aceitar aquilo que está no nosso coração e na nossa consciência, né? Assim a gente vai caminhando. A humanidade vai criando uma série de dificuldades, como você mesmo disse, né, Paulo? Porque as pessoas necessitam disso, muitas vezes,
elas colocam esses véus, né, na frente do próprio olhar. Então, acho que se nós como humanidade, porque eu concordo com você que a gente não tem que colocar culpa em nenhum político, em nenhum órgão da sociedade, seja religioso ou não, né? Porque nós construímos isso. E quando eu digo nós, é porque nós temos consciência de que nós estamos aqui em processos reencarnatórios já há não sei quantas vezes. Então, nós como sociedades contribuímos com isso, né? A gente não pode falar assim, porque lá no passado fizeram isso. Não, nós vivemos esse passado, né? O presente que nós estamos vivendo hoje é fruto das nossas próprias atitudes, né? A gente não sabe quem nós fomos, o que nós fizemos, né? Mas nós sabemos que nós éramos parte dessa sociedade, sim, e que nós também ajudamos a criá-las, né? Então, eu acho que vem naquele propósito do livro de abertura, que fala sobre auxiliar com alegria, sabe? Eu acho que é com bom ânimo que a gente vai seguindo e que a gente vai construindo essa confiança com Deus, né? Porque eu acho que se a gente fica afeito muito às coisas do nosso passado, a gente acaba tendo dois olhares, né? Ou a gente se desanima de ver que a mensagem estava lá há mais de 2000 anos atrás e até hoje a gente tem dificuldade de encontrá-la, ou a gente olha com confiança, com bom ânimo, sabendo que as transformações acontecem, mas as transformações acontecem a partir de nós mesmos, né? Individualmente, nós temos que mudarmos para justamente construir essa sociedade mais misericordiosa, mais repleta de amor. Não sei também se eu falei demais, mas eu estava refletindo nisso tudo. Perfeito. Tá ótimo. Perfeito também. Mais algum comentário? Fabiana, vamos terminar até esses 2 parágrafos e depois a gente já para. Você quer fazer? Quer que eu faça? Não, eu faço. Eu ia te Tá. perguntar isso. O que a gente vai ter aqui? Simeão, que ali vivia sem a companheira que Deus já havia levado e sem os filhos que, por sua vez, já haviam constituído família em aldeias distantes, assumia a direção de todos, como patriarca venerável na sua calma senectude, relatando os fatos da vida de Jesus como se a inspiração divina o bafejasse em tais instantes. Tal a profunda beleza filosófica dos comentários e das preces improvisadas com a amorosa sinceridade do seu coração. Essa a inspiração divina, né, Paulo? Eu acho que é uma coisa que às vezes vem mesmo, né? Quando eu não sei, para quem naquela época, né, para quem falava muito de Jesus, eu acho que ele acabava tendo mesmo, né, essa inspiração divina, porque ele também era uma pessoa bem humilde, né? E eu particularmente tenho a impressão de que as pessoas mais humildes, elas conseguem enxergar melhor, né, essas inspirações, né? Não sei se é isso que você... Eu tirei aquela primeira marca justamente porque aqui falava de inspiração divina de novo, né? E essa inspiração divina nós todos temos aqui, né? Hoje mesmo eu não consegui me expressar de forma adequada e aí veio você, Angélica, e explicaram aquilo que eu gostaria, né, de uma forma muito melhor, né? Que as pessoas entenderam, eu tenho quase certeza que as pessoas entenderam mais da forma com que você e a Angélica explicaram do que a minha forma, né? E essa é a inspiração divina. A inspiração divina são nessas pequenas coisas, né? Na hora que chega uma pessoa do lado, né, do seu lado, fala alguma coisa e você tem uma palavra que deixa essa pessoa mais confiante e mais calma, né, para enfrentar os desafios, né? A inspiração divina não é alguma coisa maravilhosa que vai fazer barulho, que vai ser uma coisa brilhante, que vai ser nada. É só essas pequenas coisas. Então,
Eu acho que a gente tem essa inspiração divina. Nesse grupo aqui eu percebo, muitas vezes eu falo assim, nossa, é, eu marquei algum pedaço, né, e aquilo lá eu tinha marcado com um propósito, na hora que eu fiz o comentário eu falei uma coisa um pouco diferente, e aí depois todos os outros comentários levaram para um caminho muito diferente do que eu tinha marcado, entendeu? Ainda bem que as coisas não são do jeito que eu quero e tem essa inspiração divina para conduzir esse nosso grupo, né, de uma forma com que todas as pessoas colaborem, né, e todas elas sejam inspiradas, né, para que todas tenham esse objetivo comum. Aqui esse grupo é legal porque ninguém tem um objetivo seu, né? A gente está indo, né, conforme a gente vai sendo guiado, né? E acho que é isso que é legal. Era isso que eu também queria falar para vocês. Mais algum comentário sobre essa parte? Não, Paulo, eu só ia fazer uma observação, que é, Pode falar. como você falou, eu acho que cada um tem um entendimento, eu acho que cada um que fala aqui tem um entendimento para cada um. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Então, assim, eu acho que, na minha visão, eu não sei se existem os que falam melhor do que os outros. Existem os que falam para todos. Né? Então, assim, eu vejo como a contribuição de cada um que é importante porque fala ao coração de alguém dali do grupo. É isso aí, perfeito. Independente de qualquer coisa, né? Eu enxergo mais ou menos assim, né? Às vezes o que a gente fala não tem um entendimento para um, mas tem para o outro. Às vezes o que o outro fala eu não entendo, mas o outro entende. Então eu acho que perfeito. A partir do momento que a gente abre o microfone é para alguém entender. É isso aí, perfeito. Mais foi um melhor do que Paulo? eu, já de novo. Paulo, acho que a Angélica quer fazer um comentário. Tá. Eu acho que esse nosso grupo é uma prova, é uma representação do que a sociedade também é, né? No sentido de que todos nós somos capazes dessa inspiração divina, ninguém é mais especial do que ninguém, né? Ninguém tem essa inspiração divina melhor do que ninguém, né? Acho que é justamente cada um pode estar no seu momento de fala ou de escuta, e que isso é a posição de cada um de nós no mundo, né? E se a gente consegue funcionar tão bem assim num grupo, e cada um aproveita de acordo com seu momento, né? Eu, pelo menos, assim, sou muito positiva, assim, costumo ter uma visão muito otimista do mundo, né? Por mais que a gente observe tantos desafios ainda a serem superados, tantas dificuldades ainda que a sociedade enfrenta, né? Mas se essa inspiração divina está dentro de cada um, e se nós somos uma representação, ainda que pequena, da sociedade, eu vejo com muito otimismo, e eu acredito que é isso que acontece em termos de sociedade, né? É claro, aqui cada um está num momento da sua vida, do seu entendimento, né, do seu crescimento moral, assim como na sociedade, né? Mas eu vejo como um olhar de confiança e de esperança para o que a humanidade é capaz, né? Porque no dia que a gente entender que todos nós temos esse potencial dormente dentro de nós, e que nós somos responsáveis como agentes ativos a transformar esse potencial em ação, né? E o quanto nós podemos fazer pela sociedade, eu acredito que a gente tem um futuro brilhante, assim, né? Eu acho que isso vem como... Aqui estava falando do Simeão, né? E estava falando da senectude dele. Eu acho que isso
traz para nós como uma experiência, né? Se nós construímos tantas coisas como uma humanidade, e eu acho que cada um de nós consegue identificar as mudanças que passou aí, né? Esse tempo, sei lá, tem daqui a pouco, daqui 2 meses ou 1 mês e pouco, sei lá, a gente vai fazer 1 ano que nós estamos reunidos e conversando sobre N assuntos, né? Acho que cada um de nós vai conseguir identificar aquilo que melhorou um pouco dentro de si, né? Então, eu acho que essa certeza aí de que nós somos capazes me traz muita confiança. É isso, não sei se eu fugi do tema, mas eu estava pensando. Não, perfeito. Deixa eu vou... Fiore quer falar, desculpa. Não, eu vou ser breve. Eu acho que a motivação maior desse grupo que faz nos unir, aí nós estamos quase fazendo aniversário já, é a vontade de ser uma pessoa melhor. Eu acho que é isso que sintetiza essa união, esse compartilhamento de reflexões que muito bem foi dito, aquilo que te encaixar você absorve, vai, aquilo que você entende que ainda não é o seu momento para entender, como a pessoa está entendendo, também é válido. Mas é isso que nos move, estar aqui todos os sábados de manhãzinha, abrindo mão de outras situações pessoais que poderiam ser feitas. Por quê? Porque você tem a necessidade de ser uma pessoa cada vez melhor. É isso. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Senão eu vou encerrar a gravação, porque já está chegando o tempo limite que eu consigo subir lá no YouTube. Então eu vou parar.